Para começar, eu queria saber o que o público vai encontrar no espetáculo que você vai fazer aqui em Brasília. Bom, são muitas observações sobre a vida, sobre o cotidiano. Uma coisa que eu acho sempre importante a gente lembrar é que, às vezes, o pessoal imagina que é um show de mulher, né? Eu fico pensando assim, mas é para mulher, homem pode ir. E uma coisa que eu gosto sempre de falar é assim, você precisa ser um papagaio para rir de piada de papagaio? Então, assim, são observações sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre a minha ótica, sobre o olhar de uma mulher. Não quer dizer que são coisas que só a mulher passa, não quer dizer que são coisas que só a mulher entende, não quer dizer que são coisas que só a mulher dê risada. Então, assim, não é um show é, para mulheres exclusivamente, eu quero dizer, né? Não é um conteúdo que o homem não vai se divertir, pelo contrário. Eu gosto de dizer isso sempre, é um show para absolutamente todo mundo. Então, a gente vai rir das nossas mazelas, todo mundo junto, e se identificar. Eu gosto sempre de me colocar como alvo principal. Eu não gosto de. Eu sempre falo isso para o público, às vezes o público vem um pouco medroso e vacinado até, porque está acostumado a ir no stand-up e a pessoa acende a luz, joga a luz nele, e não sei o quê. Eu sei que existem pessoas que fazem isso, não é o meu modo operandi, não é esse, eu não coloco a plateia em foco, não nesse sentido. Eu acho assim, quando a gente faz a piada sobre o cotidiano, sobre a vida, e a pessoa naturalmente se identifica, ela naturalmente se vê em primeira pessoa. Eu não preciso apontar o dedo para ela. Se aquilo realmente for algo que faça parte da vida dela, ela mesma vai falar, meu Deus, isso é minha vida todinha. Eu não preciso colocar a pessoa no foco, assim, imperativamente. Não preciso forçar ela a vir para a luz, até porque quem decidiu estar no palco fui eu. Ela não precisa passar vergonha no meu lugar, né? Então, é isso. Pode encontrar um show divertido, para todo mundo rir junto, o casal rir junto, os amigos irem junto, as amigas irem junto, e é isso, é para todo mundo curtir e rir da vida, né? Que é o que faz ficar mais leve. Eu prometo que todo mundo vai voltar para o trabalho, no próximo dia de trabalho vai estar todo mundo mais feliz e sorridente. E os seus shows, eles costumam mudar de acordo com o lugar que você vai, de acordo com a semana? Queria entender se muda e o que exatamente? Você falou que se inspira em algumas coisas do seu cotidiano, que se coloca em foco, mas no que exatamente você se inspira? Do que a Cris Paiva fala na hora de fazer comédia? Normalmente, assim, tem um texto que a gente trabalha, né? E esse texto acompanha a gente. Então, eu estou viajando com esse texto, então esse texto vai para todos os lugares. Obviamente, tem coisas peculiares de cada cidade, coisas específicas de cada lugar, que acabam virando ali brincadeira, alguma coisa que acontece na hora, que é um imprevisto, não tem como eu previamente pensar nisso. Então, às vezes, você está num lugar, uma criança chora, uma pessoa tosse, coisas acontecem, né? Mas, de forma geral, o texto, ele é esse texto trabalhado, escrito, que é uma característica do stand-up, né? É fazer parecer improviso, mas, na verdade, é um texto trabalhado, pensado, escrito, para levar aquela piada para a pessoa. É diferente de um show de jogo de improviso, por exemplo, que nada é pensado antes, né? E os assuntos que eu gosto de falar mais sobre relacionamento, sobre. Eu tenho um texto grande que eu falo sobre ser mãe, desde da gestação até a criação mesmo, eu gosto bastante disso. Eu tenho um público que ele fica ali entre. Ele começa em 25 mais. O meu público é um público adulto, eu não tenho um público muito jovem, acho que até por identificação, né? Eu tenho 42 anos, então imagino que meu público é ali. O meu público mais forte é os 35, 40, é o meu público mais forte, que é a galera que justamente está nessa fase de maternidade, ou casou e tá para ter filho, ou acabou de ter filho, ou sabe? Então é mais ou menos ali. Tem uns filhos de 10 anos, 15 anos, por aí. Então é uma galera que se identifica muito com essa conversa. Já aconteceram várias vezes de ter grávida no meu show e eu falo da parte da gravidez. Então, acontece algumas vezes de vir no final falando: ai, meu Deus, você me deixou traumatizada, sabe? Porque eu falo
da gravidez e da hora do parto e tudo. Eu falo, gente, é tudo mentira, é tudo maravilhoso. Você espirra, a criança nasce, é ótimo. Não acredita em mim, não. Então, é isso. Coisas da vida eu gosto de falar sobre esse olhar feminino sem ser feminista no sentido de excluir o homem da brincadeira, sabe? Eu não sei se eu me explico direito falando assim, mas a ideia é que se eu falo de gravidez sobre uma ótica que assim, ai, quem é mulher vai me entender. E deixa os meninos de fora, a gente não tá comunicando. Eu não tô trazendo eles, não tô explicando. Então, a ideia é justamente tratar desse assunto, sim, porque quando o homem sobe no palco, por exemplo, e ele vai falar das mazelas de ser homem, e aí ele fala sobre coçar o saco, e ele fala sobre, sei lá, o que ele queira falar, a gente não sabe o que é isso. Mas a gente embarca na dele, a gente imagina, né? Então, assim, por que não trazer isso de uma forma que os meninos consigam? Então, eu gosto, faço umas brincadeiras, faço umas comparações, gosto disso porque gosto de dizer, de tirar sarro das comparações que os meninos fazem a respeito das dores femininas, sabe? Então, gosto de levar isso, mas de uma forma leve. Eu brinco com as pessoas que eu falo assim, eu não gosto da guerra dos sexos, eu prefiro as confraternizações. Faz Então é isso, sentido. então é pra gente brincar, é pra gente entender melhor. A gente é diferente, a gente vai ter que aceitar muitas coisas que a gente sente diferente, observa diferente, porque senão a gente vai ficar se batendo e se brigando para sempre, e nunca um vai entender como é que o outro vê a vida. Então é isso. E aí, mudando um pouquinho o rumo da conversa, queria falar um pouco sobre o Vênus. Queria saber de onde surgiu essa ideia de criar o Vênus Podcast. Tá. A gente faz parte dos estúdios Flow, né? Que são, o Flow, ele é o primeiro videocast brasileiro. A gente já tinha muitos podcasts, inclusive grandes e famosos, e de muitos anos. Já havia um podcast, mas esse formato videocast, quem fez primeiro no Brasil foi o Flow, esse formato de ter câmera, de mostrar para as pessoas o que estava acontecendo no estúdio. O Flow já existia uns anos antes dele aparecer para as pessoas, 2 anos antes dele aparecer para as pessoas. Ele já estava ali tentando conquistar o seu espaço, e quando as pessoas viram esse formato no Brasil a primeira vez, começou a febre a acontecer. Então começaram a pipocar, um aqui, outro ali, surgiram outros baseados no Flow, né? Inclusive o próprio Podpah, outros que surgiram assim, dentro ali eu não vou dizer copiando, porque é meio que um formato, né? Não dá para copiar formato. O pessoal tem meio essa Seguindo na mesma dificuldade de linha, entender. né? Isso, na mesma linha. O pessoal sempre fala assim: o Danilo copiou o Jô. Não, mas o Jô faz um formato, é um formato. Leite Show é um formato. Então, o podcast, o videocast é um formato. Mas o fato é que o Flow trouxe esse formato para o Brasil. E aí, o que aconteceu naquele momento é que tinham alguns videocasts surgindo, todos com meninos. Todos com meninos. E apesar de a gente já ter podcasts femininos no Brasil, videocast não tinha nenhum. E aí foi a hora que eles falaram, ok, precisamos colocar então um videocast de mulheres. Essa ideia foi deles, do Igor e do Monark. Foi deles a ideia de, tipo assim, precisamos ter um... A princípio eles deram esse nome provisório, que era, tipo assim, precisamos ter um flow delas, um flow de meninas, para que converse com as mulheres e entregue o que as mulheres querem ver e que ofereça o conteúdo. E aí foi a hora que eles chamaram a Yas, me chamaram, e a gente bolou essa ideia. A gente chegou ali com uma missão muito importante, porque é um dado que eu não tinha conhecimento, de que as pessoas, o público de videocast, não só no Brasil, mas no mundo, era 95% masculino. 95% de consumidores de videocast eram homens. E aí a gente chegou com essa bomba, do tipo assim, e aí, o que a gente faz? Porque a gente quer trazer as mulheres, mas a gente não quer virar um programa de papo calcinha. A gente não quer que subentenda para as pessoas que mulher só se interessa se a gente falar sobre maquiagem, gravidez e menstruação. A gente tem muito mais do que isso para mostrar. A mulher também se interessa por robótica, a mulher também se interessa por crimes reais, também se interessa por um monte de outros assuntos, a gente também pode falar. E aí a gente veio com essa missão de trazer os assuntos. Então é óbvio que a abordagem é diferente, porque o pensamento é diferente. Não só porque somos mulheres, porque somos outras pessoas.
Então a gente tem outra, eu tenho uma visão, a Yas outra visão, o Igor outra visão, você outra visão, todo mundo tem visões diferentes. Então é óbvio que o papo vai ser diferente. Então às vezes o mesmo convidado vai no Flow, no Podpah, no Inteligência, no Vênus, e quando chega no Vênus o papo é outro. Porque é menina? Também, mas porque são outras pessoas, o papo sempre vai fluir diferente, porque somos pessoas diferentes. E aí a galera começou a perceber que não só era um papo, que não precisava ser um papo entre mulheres. É um papo, é um papo. E por acaso tem mulheres ali. E olha que legal. É uma conversa e uma preocupação nossa desde o início era não ser um podcast menininha, no sentido de que assim, a gente não queria, por exemplo, que um cara tivesse no metrô e tivesse vergonha de catar o celular, sabe? Tipo assim, vão olhar, porque a gente sabe que existe, infelizmente ainda existe muito isso, do tipo assim, bate o olho e fala, ih, o cara tá na tela dele ali, ó, tá toda rosa, tá vendo o conteúdo, sabe? Que é uma bobagem gigantesca. Mas a gente falou assim, a gente não quer que tenha nenhuma fronteira para os meninos virem. Então é isso, toda a nossa comunicação ela é absolutamente neutra em cores, em nome. O Vênus foi um nome escolhido também por isso, foi uma sugestão minha, porque o Vênus ele pode ser a deusa e pode ser o planeta. Então é a Vênus ou o Vênus, não sei, resolva você. É isso, sabe? É um nome que a palavra não é feminina, ele não tem nem a letra A, que é a vogal que a gente, né, imagina como gênero feminino é a letra A. A palavra Vênus nem tem nada que termine em A, né? Não tem, não é um nome que com nada que se, enfim, que seja unicamente feminino. A nossa cor é laranja, que é a cor do planeta. Então, toda a nossa comunicação foi pensada para dizer assim, é para todo mundo, todos os gêneros, todo mundo, vem todo mundo, porque é um espaço plural, democrático, é para todo mundo conversar, tem espaço para todas as ideias, para a gente se entender. A gente acredita muito nisso, sabe? No diálogo, todo mundo conversando, se conhecendo, se entendendo, porque senão é aquilo mesmo que eu falei sobre o show vale para isso também. Senão a gente vai ficar se batendo para sempre e nunca ninguém chega em lugar nenhum. E aí eu queria saber uma outra coisa, ainda relacionando com o Vênus. Você acha que o podcast influenciou de alguma forma na sua carreira de humorista? Ou também que a sua carreira de humorista influenciou e talvez impulsionou o podcast? Como que estão essas relações aí? As duas coisas aconteceram. Eu, como humorista, acabei fortalecendo o Vênus pelos contatos. Quando a gente começa um podcast, e aí todo mundo que está assistindo a gente aí, que começou um podcast ou que pensa em começar, a sua rede inicial é a sua rede de contatos. Então, me favoreceu o fato de que eu pude começar um podcast e ligar para os amigos que já eram humoristas. Então, eu conseguia convidados que já tinham um nome, já eram personalidades, né? Então era mais fácil eu ligar para alguém e falar: vem aqui, estamos começando um projeto novo. E as pessoas iam, né? Vão. A Nani foi uma das primeiras, o Chicó foi um dos primeiros, a Vivi Fernandes foi. Então, assim, amigos, porque aí você, né? Você usa a sua carta de amigos ali no início. E aí, conforme essas pessoas foram indo, o Vênus foi crescendo. Então, o lado humorista ajudou aí. E o contrário também ajudou, porque o fato de eu estar 2 horas todos os dias aparecendo para todo mundo, tem hora que as pessoas não aguentam mais ver minha cara, de tanto que eu apareço, e nem que eu posto muito. É porque muita gente me posta. Então, às vezes, a pessoa não me segue, mas ela tá vendo minha cara, porque o perfil, não sei, tem o perfil de pedagogia da depressão postou, o perfil de não sei o que postou, todo mundo posta. Isso ajudou muito, né? Porque o artista vive, obviamente, do, da cara dele aparecendo em todos os lugares. Então, isso para mim foi maravilhoso. O que aconteceu e que eu passo curiosamente aqui, tem gente que me conhece apenas como comunicadora, que não conhecia a Cris antes. E tá perfeito não conhecer, porque ela não tem obrigação de conhecer mesmo. Mas ela não sabe que eu venho da comédia. Ela imagina o quê? A apresentadora do Vênus. É assim que eu conheço a Cris. E aí a pessoa vai no show, isso acontece sempre, tá? Todo show acontece. Alguém chegar no final do show e falar assim: menina, você é engraçada. Eu falo, então, mas aqui eu já era engraçada, eu virei comunicadora, eu já estava sendo humorista. Mas a pessoa não me conhecia como humorista. Então, para ela é uma surpresa, né? Pensar, tipo assim, caramba, ela fala sério, mas ela também é humorista. Isso eu acho muito curioso quando acontece. E aí você falou até que as pessoas estão sempre te repostando, você está sempre aparecendo em tudo. O Vênus cresceu muito e ele faz muito sucesso.
Como que você lidou com esse sucesso? Da melhor forma possível. Eu costumo dizer assim que a nossa profissão, a gente luta para ser reconhecido, né? Quanto mais reconhecido você é, mais fácil fica trabalhar. Não é que você trabalha mais ou menos. Trabalhar, a gente trabalha o mesmo tanto, mas fica mais fácil trabalhar. Eu continuo fazendo por mês a mesma quantidade de show que eu fazia, mas hoje, quando eu marco um show, para divulgar é mais fácil, porque existe mais pessoas que me conhecem e tal. E eu sou muito grata a todas as pessoas que acompanham, que repostam, que comentam, que divulgam, porque é só assim. Então, eu falo sempre para as pessoas: eu paro no aeroporto tirar foto, eu paro no meio do almoço tirar foto, eu paro onde quer que seja. As pessoas, às vezes a pessoa vem e fala assim: desculpa incomodar. Eu falo: não é incômodo, não é incômodo nenhum, porque assim, a gente trabalha para isso. Seria burrice da minha parte lutar durante 15 anos para chegar nesse momento e fazer, não aguento, sabe? Então, assim, então, querida, então volta para onde você estava e vai fazer outra coisa da sua vida que ninguém tá te obrigando a ficar aqui. Então, é isso, assim, eu acredito de fato nisso e eu entendo que isso é um trabalho. E eu sou um instrumento. Quando as pessoas vêm no final do show e falam, porque falam muito isso, tá? Às vezes pessoalmente no fim do show, às vezes por mensagem. A pessoa vem e fala: você salvou meu dia, eu vejo o seu vídeo, eu fico melhor. Muita mensagem assim, colocando na gente, né? Eu digo na gente, eu, a Yas, os outros humoristas, colocando na gente assim, essa gratidão. Você me ajuda, você. E eu sempre falo para as pessoas: eu sou só um instrumento. E eu não falo da boca para fora, não. Eu falo de coração, porque se a pessoa está pronta para ouvir, tudo é mensagem. Né? Então, eu só fui a pessoa certa que apareceu na hora certa. Se a gente tiver que agradecer a alguém, tem que agradecer o algoritmo que me botou na tela daquela pessoa, porque obrigado, algoritmo, que me levou para a pessoa certa na hora certa. Legal. E aí, para fechar, uma coisa que me ocorreu aqui, queria saber como foi que você entrou no humor. Olha, eu fugi de palco a minha vida toda, nos espetáculos de escola, teatro de escola. Quando a professora pronunciava a frase de que a gente ia ter que fazer uma peça, eu já saía gritando: eu faço cenário, eu faço cenário, eu faço figurino, eu corrijo o roteiro, eu faço qualquer coisa para não ter que ir para o palco. Eu sempre tive muita vergonha. Eu sou tímida até hoje. Eu venci a timidez, venho vencendo a timidez pela vontade de estar no palco. Mas sempre foi um bloqueio para mim. E aí, na época que o stand-up começou a aparecer, logo no início, nos primeiros vídeos de internet, assim, um amigo meu de Sorocaba postou, na época era Orkut ainda, ele postou na nossa comunidade lá do Orkut, falou: vamos fazer uma apresentação de stand-up e tal. Eu falei: eu tenho um texto aqui de umas bobagens que eu pensei, vou te mandar. Ele leu e falou: você tem que fazer. Eu falei: não vou fazer. Ele falou: você tem que fazer. Eu falei: você tá maluco? Não vou. Ele falou: Cris, vamos, vai ser um bar pequeno, vai ter 40 pessoas só, é só família e amigos, vamos. Se você não gostar, você não faz mais. Tá bom, então eu vou. E aí eu fui. E aí o bichinho me mordeu e nunca mais eu saí do palco. Nunca mais, assim, foi amor. E é isso que eu digo, assim, eu continuo tímida, eu continuo tendo vergonha, às vezes as pessoas não acreditam, mas tem muito artista, muito humorista que inclusive já foi ao Vênus, que fala: eu sou tímido, eu morro de vergonha. E as pessoas falam: é impossível, você é um palhaço, você faz isso, você faz aquilo, você não sei o quê. Mas é porque são dois lugares diferentes dentro da gente, sabe? A gente faz, aquela coisa, aquele aperto, mas você não consegue ficar longe. Então eu falo que é o ônus do meu bônus. Eu continuo sendo tímida, continuo tendo vergonha, continuo me cagando nas calças, mas vou, porque é maravilhoso estar no palco.